Vamos para o quadro? Piracicaba agora, né? Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Vai lá. Estamos aqui ao vivo, né? O doutor Levi Nunes, cirurgião dentista. Doutor Levi, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aí, através da internet. Boa noite. É uma honra estar com você novamente. É um prazer enorme, nesse momento meio que home office, meio que ao vivo. Exato. Mas vamos lá. Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu? O senhor que está aí, né, claro, resguardando também, né, as orientações aí do Ministério da Saúde, a gente tem que evitar, porém, a informação, ela tem que chegar. Então, muito obrigado, né, pela disposição e participar conosco. O assunto hoje é o câncer bucal. Doutor, vamos explicar, então, para a população que assiste o programa Piracicaba agora, o que seria o câncer bucal? Bom, o câncer bucal é uma doença extremamente complexa. A própria palavra câncer já remete a algo ruim, na verdade. Mas o câncer a gente pode distribuir de duas formas. O tumor benigno e o tumor maligno. É que quando a gente fala de câncer, a gente já fala de tumor maligno. Mas o câncer de boca, ele é extremamente complexo, ele é mutilante e ele leva constantemente a óbito, infelizmente. Perfeito. Daí a importância justamente do profissional da área, né, odontológica, que faz o exame e consegue reconhecer qualquer tipo de algo diferente, justamente para se indicar ao trato, né, doutor? É importante a gente passar pelo dentista, né? São dois momentos muito importantes, né? Tanto o autoexame do paciente, ele entender que uma ferida na face, perdão, na boca, na face também, mas na boca, perto de língua, rebordo de bochecha, gengivas, céu da boca, uma lesão que aparece que teoricamente pode ser uma afta, isso não é real. Uma afta é 7 dias, 15 dias. Uma lesão que persiste mais do que 15 dias, ela não é afta e tem que ser investigada. Então, o ideal é que procure o cirurgião dentista para que faça o diagnóstico correto, se for o caso, realize biópsia, mas que realmente traga à luz do diagnóstico. Quanto mais precoce, mais rapidamente a possibilidade de cura. Doutor, e existe, né, alguma prevenção? A gente tem como se prevenir do câncer de boca? A prevenção do câncer de boca, ela é muito relativa, mas basicamente são duas. Uma chamada álcool e a outra chamada cigarro. Álcool e cigarro são os dois pontos principais em que levam ao câncer de boca, além a parte, obviamente, hereditária, hábitos, vícios, drogas, mas a prevenção clássica mesmo é fazer o autoexame, consultas com o dentista de 6 em 6 meses e evitar álcool e fumo. Isso são terríveis para nós. Estamos ao vivo aqui, doutor Levi, cirurgião dentista da Unimed Piracicaba. Doutor, quero destacar mais uma vez, entrar um pouquinho mais em detalhes, né, sobre os sintomas do câncer de boca, né? O senhor questionou aí a todos, né, para prestar atenção na questão da afta, por mais de 7 dias não é. Mas tem outros sintomas que nós devemos ficar atentos? Tem, os sintomas, né, basicamente o tumor, o câncer de boca, ele começa com uma pequena ferida. Uma pequena ferida que muitas vezes pode parecer insignificante, mas a gente tem que pensar que o tumor ele é uma pirâmide. E nessa pirâmide nós temos a ponta simplesmente da lesão, mas ela abre numa quantidade muito grande internamente. Então, aquela pequena lesão, que pode parecer uma afta, pode estar escondendo um câncer inicial. Então, o sinal clássico é uma lesão de forma erosiva, ela forma como se fosse uma couve-flor, e essa couve-flor ela começa a desenvolver, começa a ter dor, começa a ter um incômodo importante. E muitas vezes, infelizmente, as pessoas negligenciam esses fatos e negligenciam esses sinais. Isso vai passar. Eu vou fazer bochecho com tal erva que melhora. Faça bochecho com isso, com aquilo que dá certo. E não é bem assim, infelizmente.
Pode acontecer, por exemplo, de uma ferida provocada por uma mordida, por exemplo, né? Ou por algo quente. Ela pode se estender para um câncer bucal? Quer dizer, fez a ferida, eu mordi o canto aqui da boca e está demorando para sarar. Nesse caso, eu também tenho que procurar um especialista, um dentista? Não necessariamente. Uma mordedura, uma mordida de bochecha, no lábio, às vezes uma queimadura, um trauma, é bom verificar se não houve um dano estrutural a alguma outra área. Mas, normalmente, essa ferida ela vai se curar em torno de 7 dias. Mas quando a gente pensar em calor, que o senhor comentou, nós podemos pensar no calor do cachimbo. E aquele cachimbo no mesmo lugar, todo dia, toda hora, aquele vício constante de estar tanto o cachimbo quanto o cigarro, aquele calor localizado é um fator cancerígeno, sem contar ainda a parte da nicotina e seus outros componentes. Olha, chegando pergunta pelo WhatsApp, a pessoa não quer se identificar, mas ela pergunta o seguinte, se uma herpes, né, na região da boca, ela pode evoluir para um câncer? Não tem uma relação. O herpes é uma doença viral e, inclusive, existem 2 tipos de herpes, tanto o herpes simplex, que é muito comum em lábio, que é também conhecido como herpes genital, e tem o herpes zoster, conhecido popularmente como cobreira. O herpes é uma doença viral que não tem essa capacidade de levar à formação tumoral. Não é comum, mas é uma doença que é recorrente e, basicamente, raramente tem cura. Ela fica no indivíduo pelo restante da sua vida. Doutor, a incidência de câncer, né, já aproveitando falando, né, sobre a taxa de incidência de câncer no Brasil, queria que o senhor falasse um pouquinho, e se tem relação por região, né? A gente sabe que alguns câncer, ele tem uma relação pela região, pelo tipo de comida, influencia. O senhor já falou a questão do cigarro, a questão de algumas bebidas também que pode provocar o câncer, mas a região, ela está envolta a isso também? E falar um pouquinho a incidência no Brasil. Existem situações de regiões brasileiras, por hábitos e de dia a dia, em que pode ter uma incidência. Em regiões do Brasil em que a gente tem um índice de câncer maior devido à falta de atenção à saúde básica, que graças a Deus não é o nosso caso. Nós temos uma Piracicaba como a Unimed que tem uma ampla rede dentro da área da cancerologia. Doutor, e após diagnosticado, né, qual que é o tratamento ideal? Bom, existem vários tipos de tumores, vários tipos de câncer e que não são classicamente apenas um tratamento. Você pode ter desde a ressecção, associado à quimioterapia e associado à radioterapia. Normalmente, a maioria deles, por ser tão agressivos, você tem associação com a remoção cirúrgica associado à quimio, associado à radioterapia. Depende muito do câncer em si. Tem casos que pode ser tratado apenas com radioterapia ou com quimio. E muitos deles são associados 3 juntos. Estamos conversando aqui, estamos ao vivo conversando com o Dr. Levi Nunes, ele que é cirurgião, dentista da Unimed Piracicaba. Doutor, uma pergunta agora sobre a situação real, né, que a gente está vivendo aqui, a questão do Covid-19. Quais são, né, o que está sendo feito, doutor, o senhor como um agente, né, da saúde, quais são os procedimentos justamente com vistas, né, ao cuidado dos pacientes? O problema aparece, independente se nós estamos vivendo uma crise por conta desse vírus, mas a doença aparece e tem que procurar tratamento. Quais são os cuidados, doutor, nessa época, por gentileza? Principalmente nessa época tão complexa do Covid-19, a gente tem que tentar evitar principalmente o contágio. E o contágio vai dar simplesmente pelo contato social. Nós vamos ter que buscar o isolamento social de forma horizontal no momento, para que esse vírus se espalhe o menos possível,
para que a gente possa ter uma condição de preparar o sistema de saúde. A Unimed mesmo está extremamente preparada, ela trabalhou com forma célere em preparar o pessoal, preparar equipes, preparar tendas de distribuição, de triagem. E a odontologia tem feito a sua parte dentro da cirurgia bucomaxilo, que é onde eu, na verdade, coordeno o departamento de cirurgia de face da Unimed Piracicaba. Nós estamos diretamente ligados hoje a um problema seríssimo, porque nós fazemos as fraturas de face. Mas você pensa em fraturas de face, a gente pensa em acidente de carro, acidente de moto. Isso reduziu bastante com esse isolamento atual. Porém, nós temos um aumento muito grande de acidentes domésticos. Os pacientes idosos, aqueles que conseguem ficar em casa, eles ainda insistem em deixar na beira do fogão o tapete, na beira da pia o tapete. E esse tapete normalmente faz um tropeço nesse nosso idoso, levando a queda e fraturas de face. E a gente tem que levar esse paciente para centro cirúrgico para operá-lo. E dentro desse contexto todo de risco, é bem complicado. E as crianças em casa, elas estão aí também agitadas por conta disso tudo, então está aumentando também o acidente doméstico. Então, nosso alerta ao Covid-19, além de tudo já foi dito, que está muito bem explicado dentro da mídia séria, não a mídia alarmista, mas na mídia séria que nem vocês, está muito bem tranquilo. Porém, a gente dá como dica, cuidado com os idosos em casa e cuidado com as crianças em casa. E dentro do contexto odontologia clássica, pura, hoje não existe como você fazer um tratamento odontológico sem aquela famosa alta rotação, o famoso motorzinho. E ele solta o spray muito grande, porque a circulação da broca é muito forte, ela causa uma queimadura no dente se não tiver água. E essa água acaba jogando milhares e milhares de gotículas de saliva, que é um spray fino, por todo o ambiente que dura horas. Então, procurar o dentista hoje, no momento Covid-19, é simplesmente na extrema urgência, realmente numa casa de dor de canal, ou de um traumatismo, ou como eu comentei, os casos de trauma que devem ser encaminhados ao hospital, e o próprio hospital já vai dar início de como esse paciente será conduzido no trauma, desde o princípio do diagnóstico inicial. Perfeito. Doutor Levi, nós temos uma pergunta pelo telefone, é o Simão, morador aqui da cidade de Piracicaba. Vamos tentar ouvi-lo, por gentileza. Boa noite, Simão. Boa noite, Neto. Tudo bom, Simão? Boa noite, doutor. Boa noite. Pois não, pode fazer sua pergunta, Simão. Eu já tive problema de herpes, é umas bolinhas de água que dá nos lábios e uma parte do queixo. E o médico receitou uma pomadinha, sarei, e ele falou que era da imunidade baixa, né? Eu queria saber o que fazer para não ter mais esse tipo de problema, né? Ou se sarou de vez, se não sarou. Perfeito, Simão, muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Levi, por gentileza. Pois não. É o seguinte, o herpes é uma doença de um vírus, que chama-se herpes simplex. O herpes, ele vive dentro de uma estrutura chamada bainha de mielina. E ele vive nessa região, junto aos nervos, pelo resto da sua vida. O herpes, ele simplesmente fica constantemente adormecido. No momento que tem uma queda de resistência, no momento que você tem um estresse muito alto, esse herpes pode eclodir, formando as lesões. Vai usar uma pomada de base de corticoide, vai usar alguns remédios que são antivirais e vai sair da crise. O que eu sugiro é que, se você tiver mais de 50 anos, você faça a vacinação contra a herpes, em que funciona muitíssimo bem. Perfeito.
Doutor Levi, quero agradecer a sua participação, muito obrigado aí ao vivo, diretamente aí de sua casa, através da internet, participando conosco e trazendo as informações necessárias. Doutor Levi, muito obrigado, viu? Estamos às ordens, um grande abraço, até a próxima vez. Obrigado, doutor, forte abraço, excelente final de semana, tá aí, doutor Levi, cirurgião dentista da Unimed Piracicaba.